Oi pessoal, vim falar contigo hoje a respeito de Rigid Body. Rigid Body é uma possibilidade do Blender que estava disponível somente para o Game Engine e foi colocada à disposição de todos agora. Se nós olharmos aqui, vem na Tool Shelf, na prateleira de ferramentas. E também está disponível aqui em Physics, Rigid Body. Então vamos ver como é que ele funciona. Basicamente, porque meu objetivo é estabelecer contigo, mostrar para você princípios básicos a respeito desses assuntos. Ok. Então, nós temos aqui o cubo, vamos continuar com ele. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo. O que eu posso fazer com esse cubo? Esse cubo eu posso adicioná-lo como ativo. Por quê? Porque eu quero que ele seja aquele elemento que faz o movimento. Assim que eu adiciono como ativo, você pode ver que ele estabelece uma linha verde em volta, significando que ele pertence a um grupo. É assim que funciona o Rigid Body. E se eu tocar a animação aqui, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, deixar em 150. Se eu tocar a animação, clicando em Alt S, por exemplo, ele vai fazer um movimento e vai simplesmente desaparecer até terminar a animação, depois ele volta em foco. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele pare em algum lugar, que se produza algum efeito. Para a gente conseguir isso, eu devo pôr algo para ele que o sustente. Então, em Shift A, eu vou em Mesh e coloco um plano. E esse plano pode ser aumentado. Aliás, é bom que ele seja aumentado. Aumentado. Pronto. Agora, para que ele seja o corpo que suporta o cubo que está em movimento, eu devo clicar em Add Passive, que você pode ver, estabelece também uma linha verde, significando que esse também agora passa a pertencer a um grupo. Tá? E se eu tocar agora essa animação, esse cubo vai cair simplesmente sobre esse plano. Para explicar esse botão, Add Active e Add Passive, esse aqui está muito bom. Mas eu quero ainda mostrar outras coisas para você. Bom, esse botão é autoexplicativo, você pode ver que ele remove qualquer atividade que você tenha feito anteriormente com esse ou com esse botão. Vamos selecionar este aqui, colocar ele mais para baixo um pouco e vamos duplicar este aqui em Z. E a partir de agora, é Shift R, Shift R, Shift R, eu repito a ação anterior, isto é, a de duplicar os cubos. E clicando em Alt A agora, eu tenho também esses cubos caindo uns sobre os outros. Ótimo, já tenho uma movimentação mais bonitinha. O que eu posso fazer também? Eu posso movimentá-los e diminuir, por exemplo, esse, fazer uma rotação nele. Eu posso manter esse do mesmo tamanho ou aumentar um pouquinho, fazer uma rotação em X, por exemplo. Eu posso diminuir este, fazer uma rotação em Y. Eu posso mudar esse um pouquinho de lugar, manter esse no mesmo lugar e tentar de novo. Eu consigo modificações na forma dos cubos caírem, tá? Então, a princípio, todos eles estão com a mesma configuração. O que significa isso? Isso significa que se você olhar aqui, todos estão com a característica de ativos. E se você olhar em massa, por exemplo, todos estão com a mesma massa. Todos estão com a forma arrumada, configurada para Convex Hull, casco convexo. Tá? Por quê? Qual é a diferença entre esses botões aqui do Rigid Body Tools e esta aplicação aqui
no Physics do Rigid Body. Você pode, ao selecionar todos esses elementos, você estabelece as mesmas características se você usar esses botões de cá. Se você for usar os botões de cá, você terá que fazer as características de um por um. Não adianta você selecionar todos, como, por exemplo, se eu selecionar todos aqui e mexer em botões, deixa eu liberar esse. Se eu selecionar todos esses aqui e mexer em botões aqui, todos os cubos que eu selecionei vão participar, vão ter as mesmas medidas e as mesmas configurações. No entanto, se eu selecionar aqui todos e fizer mudanças aqui, o único cubo que terá a configuração que eu fizer a mudança será aquele que tem a seleção ativa. A seleção ativa eu já expliquei para você, que é aquela que você seleciona por último. Isso vale tanto para a seleção de grupo, quanto vale para a seleção normal aqui no Blender, tá? Então, eu selecionei todos esses e, por último, eu seleciono esse. Então, este aqui é aquele que terá a seleção ativa. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, a massa dele, e eu clicar aqui no outro, você pode ver que ele não mudou a massa do outro, ou do outro, ou do outro. Então, prestar atenção nisso, que às vezes a gente fica bravo, porque não mudou, ou mudou, não é o que eu queria, tal. Mas é porque se você usar o lado de cá, você terá que fazer um por um, ao passo que se você usar o lado de cá, você, selecionando todos, você consegue estabelecer uma igualdade para todos os elementos. Bom, mudança do formato. De início, ele vem com esse Convex Hull estabelecido, mas você pode mudar tanto aqui quanto aqui. E aqui você sabe que vai mudar um por vez, e aqui você mudaria todos. Você pode mudar para esfera, cápsula, cilindro, cone e ou próprio Convex Hull ou Mesh. E isso significa o quê? A forma da colisão, tá? Cada um deles tem uma especificação diferente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu recomendo que você experimente, faça uma pesquisa e veja como é que eles funcionam de forma diferente. Então, vamos colocar cilindro, por exemplo, e vamos tentar bater de novo. Ele, certamente, você pode observar que ele reagiu de forma diferente, tendo a forma de colisão como cilindro, certo? Diferente da outra forma que estava em Convex Hull. Calcular a massa. Então, tendo todos eles selecionados, porque eu estou usando os botões só do lado de cá para explicar para você, calcular a massa. O que significa isso? Você pode estabelecer a massa de ar, acrílico e todos esses outros aqui para fazer a movimentação dele, tá? Tem papel, por exemplo, papel aqui. E aí você toca, estando em cilindro e com a massa em papel, você toca e você pode observar que você já obteve um resultado diferente da animação anterior. Acho que deu para você verificar isso. Vamos fazer uma rotaçãozinha aqui. Vamos tocar de novo para você verificar que ele cai de forma diferente. Bom, o outro botão, copiar do ativo. Voltamos àquele conceito de que o ativo no Blender é a última seleção que você fez, tá? Então, se você clicar aqui, você vai ver que ele tem uma massa de 2075,719. Se você clicar aqui, ele tem uma massa diferente. Se você clicar aqui, ele tem outra massa e assim por diante, aqui e aqui. Esse até que está igual, mas esses estão diferentes. Qual massa eu quero estabelecer para todos
os cubos. Vamos supor que eu queira deixá-las iguais. Então, eu quero estabelecer, digamos, essa massa aqui para todos os outros. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono este, e por último, eu seleciono esse. Aí eu venho aqui e eu clico copiar do ativo, que é este segundo que eu já expliquei. Então, se você clicar nesse, você pode ver que a massa está igual a este. Se você clicar nesse, você pode ver que a massa está igual a essa. Se você clicar nesse e nesse, você vai ter a mesma massa. E, fazendo a animação, você pode verificar que você tem uma forma diferente de animação, dependendo da massa, logicamente. E Bake to Keyframes. Bake to Keyframes é você exatamente cozinhar, e ele vai cozinhar aquele que está selecionado. Então, ele vai passar de um movimento simulado, que é esse que ele está fazendo agora, para um movimento de estabelecer realmente frames para o movimento deste cubo aqui. Pode observar que este cubo aqui agora ele está inclusive sendo transpassado pelos outros, porque ele já não é mais uma simulação, ele tem frames reais aqui, tá? Então, e você pode observar ainda clicando em N, subindo aqui, que os keyframes estão estabelecidos aqui. Então, vamos deletar aqui, e vamos torná-lo de novo, não esse. Vamos torná-lo de novo ativo aqui. Então, vamos voltar, vamos tirar aqui que fica muito complicado. E pronto, nós voltamos, ele volta a atuar, parece que ele foi meio expulso. Ele volta a atuar de forma diferente agora, como ativo. Ele está servindo de... Olha só que interessante. Ele está servindo de motivador para os outros. Muito interessante. Esse connect aqui eu vou deixar para mostrar para você de uma outra ocasião, porque ele é super interessante, mas vai ficar um vídeo muito comprido. Uma outra coisa que eu posso mostrar para você antes de nós terminarmos esse vídeo aqui é que você pode, por exemplo, essa caixa aqui de checagem. O que ela significa? Ela significa que você pode animar um elemento. Então, vamos desligar aqui, colocar em Shift A, vou colocar uma esfera, vou colocar a esfera para cá, para cá, para cá, e vou torná-la ativada. E se eu tocar a animação, pode ver que ela vai simplesmente cair junto com as outras e não vai fazer absolutamente nada. Se eu quiser estabelecer uma direção para ela, eu posso estabelecer um keyframe de localização para ela aqui, G, em algum momento, deixa eu ver onde que ela vai estar em 7, aqui, eu quero que ela bata aqui, acredito que seja um frame, no frame 30, eu estabeleço outro keyframe para ela aqui, e vamos dizer que depois eu quero que ela vá para cá, para cá, para cá. E aqui eu estabeleço um último keyframe para ela de location. Então, voltando ao início, tocando essa animação, Alt A, não acontece nada, ela fez da mesma forma, certo? Ótimo. O que significa isso? Significa que quando eu faço essas keyframes para ela, se eu clicar aqui, espero ter conseguido. Aí ela chega, aí ela faz a animação dos keyframes que eu queria que ela fizesse. Eu colocaria mais um keyframe aqui, vamos dizer em I, localização, vamos ver como é que fica.
eu iria para aqui, Opsheet, e esse aqui eu elimino, keyframes, esse aqui também eu elimino, eu deixo esses dois, deixa eu voltar para o timeline, voltar para o timeline, e eu deixaria esse aqui, e eu colocaria esse aqui, como ela já tendo passado por aqui, então, e location, ok. Agora eu volto para cá e eu tento estabelecer pronto. Agora eu consegui o que eu queria mostrar para você. Eu faço com que ela empurre, com que ela seja um motivador, um impulsionador desses outros blocos aqui, tá? Logicamente tá feio esse movimento dela aqui, e depois a gente pode continuar fazendo, mas fica por sua conta fazer esse tipo de pesquisa. Acho que é legal. Então, do próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais a respeito dessas possibilidades aqui e do Connect, porque senão esse vai ficar muito comprido. Bem, eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.